Hoje vamos discorrer a respeito do fato mais terrível que aconteceu em meio à humanidade. Do fato mais terrível que se possa imaginar. Vamos falar a respeito da queda do homem, das consequências do pecado, de quão terrível é o pecado na nossa vida. Necessário é observarmos as orientações do Senhor, para que os nossos passos sejam segundo a vontade do Todo-Poderoso em todas as situações. A palavra de Deus, a Bíblia, traz todas as informações necessárias para que possamos andar de uma forma agradável aos olhos do Senhor. Na palavra você encontra todas as orientações necessárias, os cuidados que nós precisamos tomar para que não sejamos enganados pelo inimigo de nossas almas. Aquele que conseguiu enganar o primeiro casal, que eles com certeza não eram pessoas totalmente desprovidas de conhecimento, mas conheciam Deus, sabiam quem era Deus, andavam com Deus, tinham contato direto com o Senhor, mas não vigiaram o suficiente. Amém? E hoje, com esta palavra, quero chamá-los a atenção para a necessidade de estarmos atentos a esta situação. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, leremos do versículo 1 até o 13. Ouça a palavra do nosso amado Jesus. Vamos ficar de pé para ouvirmos a palavra. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Amado Jesus, nesse momento estamos diante do teu altar para ouvirmos a tua voz. Ó Espírito, fale aos nossos corações, dá-nos entendimento da palavra, para que possamos vigiar e vivermos a tua vontade a cada instante, a cada minuto. Ó Espírito, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esse é o relato mais marcante que há na palavra de Deus. É o relato que mostra como o homem perdeu por completo a comunhão com Deus. Como o homem afastou-se do Todo-Poderoso. É um relato terrível, que mostra, irmãos, o surgimento do pecado, como o pecado nasceu, e necessário é estarmos atentos, porque aquele que enganou o primeiro casal está em nosso meio. Lamentável, irmãos, mas essa é uma realidade. O diabo está em nosso meio. Diz a palavra que ele anda ao nosso derredor, ou seja, não é tão distante.
Vigia, vigia, vigiar é uma necessidade. Queridos, a palavra mostra-nos no primeiro casal, um casal que tinha comunhão íntima com o Todo-Poderoso, um casal que sentava-se com o Senhor, um casal que andava com o Todo-Poderoso, que experimentou de Deus a sua graça, que viu Deus, ouvia Deus. O Senhor andava no jardim com esses homens. E mesmo assim, amados, eles não tiveram a vigilância necessária. Deixaram-se enganar pelo pai da mentira. Deixaram-se enganar por Satanás. E sabemos que a desobediência foi gerada. O primeiro pecado, desobediência. A desobediência foi gerada e as consequências da desobediência foram terríveis. Consequências que se estenderam até os nossos dias. Consequências que experimentamos hoje, no nosso dia a dia. Consequências que roubaram a paz do homem, a comunhão do homem com o Todo-Poderoso. A tentação, irmãos, ela está presente no nosso dia a dia. Se você afirmar para mim, hoje eu não fui tentado, eu vou afirmar também, você é mentiroso. Haja vista, irmãos, que somos tentados todos os dias. O nosso inimigo é incansável. O nosso inimigo tem um projeto. Ele tem um projeto de maldade contra a tua vida. O nosso inimigo quer vê-lo destruído. E ele faz todas as coisas para destruí-lo, como destruiu Adão e Eva. Nós temos que vigiar muito. Estarmos atentos, porque o perigo está diante de nós, mas também está uma placa de alerta que o Senhor colocou no nosso coração. Nós temos uma palavra, nós temos uma placa de alerta. Quando você busca Deus, quando você anda com o Senhor, ela está sempre acesa, mostrando os momentos de perigos para que você não seja enganado pelo nosso inimigo maior. Amados, eu quero aconselhá-los, nunca ouça o inimigo. Nunca ouça o inimigo. Veja o texto, Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 5 mais uma vez. Eu gosto de falar com a palavra aberta. Vamos ouvir a palavra. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha Satanás falando, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, olha Satanás, ouça Satanás falando, veja. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amados, nós não podemos jamais ouvir o inimigo. Nunca ouça o inimigo. Nunca ouça o inimigo da tua alma. Nunca dê ouvidos às palavras de Satanás. Haja vista que o inimigo de nossas vidas continua, irmãos, ativo em nossos dias. Ele continua distorcendo a palavra de Deus. Ele continua tentando enganar os incautos, enganar aqueles que estão no caminho. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor chama-nos a atenção. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para que entendamos quem está falando conosco, quem está falando conosco. Amados, a palavra nos mostra que Satanás, ele chegou mansinho, chegou de boa, amigável, conversava com Eva. Veja, talvez você me pergunte, essa história é verídica? Literal, irmãos, é uma história literal. É fato. É fato.
Satanás aproximou-se de Eva, criou laços de amizade. Posso afirmar? Criou laços de amizade com Eva. Conversava com ela. Eva passou a ouvir o inimigo. Eva passou a dar atenção às palavras encantadoras, gostosas, agradáveis do inimigo. E olha, irmãos, Eva conhecia Deus de perto, como nenhum de nós conhecemos. O conhecimento de Adão e Eva de Deus era quase perfeito. E mesmo assim, amados, Eva parou, sentou-se para ouvir o inimigo. Todas as vezes que você ouve o inimigo, vai quebrar a cara. Não há como ser diferente. Se você ouve o inimigo da tua alma, a tua passagem para o inferno está pronta. Com teu nome, endereço, CPF e tudo mais. Nunca ouça o inimigo de nossas almas. Satanás colocou, veja como ele é astuto. Satanás colocou em xeque a palavra de Deus, colocou em dúvida a palavra do Eterno. Satanás conseguiu plantar no coração de Eva a dúvida. Mas será que é assim mesmo? Será que é desta forma? Quantas vezes Satanás planta no coração do homem dúvidas com relação à palavra de Deus? Mas será que é assim mesmo? Será que Deus vai condenar-me ao inferno? Será que Deus vai lançar-me no fogo? Será que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo? Será que é preciso fazer dessa forma? Será que é preciso agir assim? Será que não é exagero? Eu posso servir Deus do meu jeito. Eu posso andar da forma que eu quero. Não ouça Satanás. Não ouça o teu inimigo. Com certeza são afirmativas do teu inimigo. E elas entram no coração. Elas entram no coração e muitas vezes encontra lugar. E o coração mais enganoso do que tudo que você possa imaginar. Ele ouve Satanás e anseia pelas verdades, entre aspas, de Satanás. Anseia pela palavra em alcançar aquilo que o inimigo tem falado. Infelizmente, essa é uma triste realidade dos nossos dias. Nós temos visto que o inimigo tem distorcido de todas as formas a palavra de Deus, tem levado as pessoas ao engano, as pessoas ao erro, tem afastado as pessoas da presença do Eterno. As pessoas já não querem ouvir de Deus, porque Satanás fala, a palavra é pesada, a palavra não é boa, a palavra é chicote, é ferrão. Satanás repete isto inúmeras vezes, planta isso no coração das pessoas. E elas passam a ansiar pela palavra que lhes são agradáveis. Amados, cuidado. Nunca ouça o inimigo da tua alma. Satanás, ele tem o poder de distorcer a palavra de Deus. E você passa a entender que Deus não é tão bom quanto a palavra afirma, quanto eu afirmo. Você passa a entender que Deus não é essas coisas todas. Que Deus, na verdade, é um Senhor ruim, um Senhor mau, que quer ver o teu mal. E isto, amados, é mais comum do que parece. Eu sei que quando você ouve, a palavra é impactante. Mas se você parar e refletir, você há de concluir que o inimigo tem falado, o inimigo tem plantado essas coisas na tua mente, o inimigo tem plantado essas coisas na mente das pessoas, e as pessoas não se dão conta. Irmãos, certamente não foi apenas duas conversas. Aqui trata-se apenas de um diálogo. Mas para que esse diálogo fosse tão íntimo, tão próximo, com certeza Satanás
já havia apresentado-se a ela em outras oportunidades. Evidente que nós estamos no campo da conjectura, já que a palavra de Deus não entra muito nesses detalhes. No entanto, ninguém ouve o inimigo de primeira, aceita o que o inimigo fala. É difícil acontecer isso. É preciso ainda entender, amados, que eles não eram bobinhos como muitos acham. Eles não sabiam das coisas. Eles tinham a mente do Senhor. Eles foram criados à imagem de Deus. Eles andavam com Deus. Aquilo que eles precisavam para rejeitar tudo quanto o inimigo tinha a apresentar era comum. Eles tinham aquilo na vida, eles tinham conhecimento suficiente. Conhecimento não é suficiente. Não basta apenas conhecer. Tem que praticar, dar lugar para Deus na vida. Amados. E aqueles que não conhecem, esses já naufragaram, esses já afundaram, esses já foram enganados. Quem não ler a palavra de Deus é porque já ouviu o inimigo da sua alma que diz: não precisa ler, não precisa. Deus é amor. Vê aí alguma coisinha assim, tudo bem aí? Tá bom, tá bom. Satanás não quer que você conheça a palavra. É por isso que as pessoas não leem a palavra e tornam-se presas fáceis do inimigo. Se Eva foi enganada, imagine quem não conhece a palavra. Amém? Dá para você pensar nisso? Todas as vezes que você olhar para a Bíblia, você olha para a Bíblia olha para você, você olha para a Bíblia olha para você, você olha para o celular, o WhatsApp, redes sociais. Vamos de WhatsApp. A gente vê as mensagenzinhas. A Bíblia, eu vejo você depois. Você ouviu a voz do inimigo. O inimigo venceu. Se você estivesse no Éden, as consequências seriam semelhantes à do primeiro casal. Haja vista que isso tudo constitui-se em desobediência à vontade do Senhor. Queres crescer na presença de Deus? Queres ir para o céu? Leia a Bíblia. Coma a palavra, para você não ser enganado pelo inimigo da tua alma. Mas, se você preferir curtir o inferno, vá de boa, não precisa da palavra, não se preocupa. Pastor Elias vai falar para você um monte de coisa, e você ouve, está de boa, já ouviu o pastor. Você vai no site, qualquer site da vida, num desses pregadores famosos do YouTube, ouve a mensagem dele, tá bom, já ouviu a mensagem. Passagem comprada para o inferno. A Bíblia é indispensável. E Cristo um dia falou: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. E você erra, eu erro, nós erramos. Porque muitas vezes nós não levamos a sério as Sagradas Escrituras. Cuidado. Se você estivesse na faculdade de Deus, em quantos anos você receberia o teu diploma? Talvez você não teria passado ainda no primeiro período. É desse jeito. Tem que estudar. Amém? Glórias! Vamos lá, vamos continuar na palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Portanto, nunca ouça o inimigo. Nunca, jamais ouça o inimigo. É Gênesis capítulo 3, versículo 6. Ouçam. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Ouça só mais uma vez, para que a palavra fique gravada na tua mente. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o resultado, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos,
O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Queridos, eis o poder das más companhias. Quando você ouve o inimigo, não há como se dar bem. E quando você anda com más companhias, as consequências também não são boas, são terríveis. Nesse texto, amados, nós vemos que o inimigo influenciou Eva. Mas por que o inimigo influenciou Eva? Porque havia companhia, havia proximidade, havia amizade. Veja, amados, como são as coisas. Havia, de certa forma, uma amizade, uma confiança. Eva passou a confiar na má companhia. Eva passou a acreditar naquela cobra que falava. Eva olhava para aquela cobra e se encantou com ela. Minha companhia. Não podemos afirmar, apenas conjecturar, talvez amanhecia o dia, lá no paraíso, aquele jardim magnífico, pôr do sol, nascer do sol, tudo muito extraordinário, e eis Eva, no seu encontro, para ouvir a má companhia. Amados, não deixe-se influenciar pelas más companhias. Elas não são enviadas de Deus. Elas são do inimigo. Nós vemos, queridos, que Eva, além de ser influenciada pela má companhia, por Satanás, pela serpente, ela ouviu a serpente, ela ouviu a Satanás. E pior, irmãos, ela no seu livre-arbítrio, no seu direito de escolha, achou que Deus estava errado. Ela concluiu que Deus não estava correto, que Deus estava escondendo alguma coisa deles. Deus não manifestou todas as coisas para nós. Deus deixou algumas coisas reservadas, porque esta foi a mensagem do inimigo. Olha, o Senhor não vos revelou tudo. Vocês não conhecem tudo. Há algo mais que Deus reteve nessa história. E Eva, desperta, o seu coração ansioso em saber mais, passou a ouvir essa companhia terrível. E ela foi até aquela árvore. Mas por que ela foi até aquela árvore? Porque o inimigo a influenciou. Todas as vezes que você peca, que você come do fruto da árvore, não é por acaso. Não é por acaso. É porque a tua companhia não é o Senhor. É porque você não anda com Deus. Todas as vezes que as obras da carne se manifestam, todas as vezes que você age de uma forma contrária à vontade de Deus, é porque você abandonou a companhia do Senhor. É porque você abraçou a companhia da serpente. É porque você está ouvindo o inimigo. Você virou as costas, nós viramos as costas. Se você peca, se você pratica aquilo que não é agradável ao Todo-Poderoso, você abandonou, virou as costas para o Senhor. E eu posso até afirmar, abraçou o teu inimigo. Eu, de mãos dadas, foram em direção à perdição. É dessa forma, irmãos. Não se engane. Não é de outra forma. É assim. Eu sei que você não quer ouvir isso, eu também não queria falar. Mas é desse jeito. Ao sair daqui, se você pecar, é porque você foi influenciado por Satanás. Você ouviu a voz do teu inimigo. Você havia abandonado Deus. Deixou Deus na igreja, entre aspas. Vou deixar Deus na igreja. Mas tem algo interessante. O Senhor não te vê como inculpável. Porque são atitudes deliberadas do teu coração. Atitudes que você toma. Atitudes de abandono àquilo que o Senhor já nos ensinou. A voz do Todo-Poderoso. A exemplo de Eva, que já ouvia do Senhor.
Você ouve, o Senhor fala com você. Como Deus fala comigo? Oh, a Bíblia, celular, WhatsApp, redes sociais, a Bíblia, games, amigos, amizades, reuniões. A Bíblia, deixa a Bíblia para depois. Fechou a Bíblia, Deus não fala com você. Abandonou os princípios de Deus. Entenda fechar a Bíblia como desobedecer, não praticar aquilo que Deus nos orienta. Amém? Deu para entender? Oh, glórias! Irmãos, estejamos atentos às influências do maligno. O maligno está ao nosso redor. Esteja atento. Todas as vezes que você tem uma tendência de afastar-se dos valores do Senhor, lembre-se, o maligno está falando com você. São as influências da má companhia. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo afirmou: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Fique atento a isso. Se a má companhia humana corrompe os bons costumes, e andar com Satanás? Andar com a serpente, traçar laços com a serpente, criar laços de amizade com Satanás. Fique atento, fique atento. Oh, meu Senhor, você já ouviu aquele ditado popular? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Se você anda com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, você tem como obrigação frutificar no Espírito. Mas se você anda com a serpente, a má companhia, você vai frutificar na carne. Ou seja, você há de gerar pecado. A tua vida será marcada pelo pecado. Fique atento a isso. Vamos para a palavra, Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 13. Ouçamos as consequências da desobediência. Ouça a palavra, 7 a 13. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesseis? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E já era tarde demais. Eis que a maior catástrofe que a humanidade já experimentou na vida havia sido gerada. Eis que uma explosão aconteceu no planeta Terra, que alcançou toda a galáxia, que alcançou tudo que Deus criou. Eis a geração do pecado. Queridos, o pecado é terrível. O pecado, amados, é terrível. O pecado tem um poder destrutivo que você não imagina. Ele tem o poder de afastá-lo da presença de Deus, como afastou o primeiro casal, os seus filhos e tudo mais, da presença do Senhor. O pecado destruiu um jardim. O pecado destruiu a natureza. O pecado destruiu os animais, a vida animal. O pecado destruiu a vida vegetal, o reino vegetal. O pecado desalinhou todas as coisas. O pecado trouxe tudo aquilo que nós experimentamos hoje. Todo o mal que nós experimentamos hoje. Isto, irmãos,
Ação de uma atitude de desobediência, da não observação da palavra de Deus. É a mesma intensidade para a tua vida, para a minha vida hoje. Se porventura, amados, nós não estamos ouvindo a voz do Todo-Poderoso, e se nós optamos pela desobediência, se nós optamos pelo mal, se nós optamos por ouvir a voz de Satanás, prepare-te para as consequências. Prepare-te para as consequências. Não serão boas, não serão legais. Para o primeiro casal, de certa forma, foram lançados no inferno. É impossível para você, também para mim, concebermos com profundidade o que era o Éden. É impossível. Nós não conhecemos isso. Onde todas as coisas são perfeitas, magníficas e extraordinárias. Nós não sabemos o que é isso. E eles perderam tudo isso. Tudo. Não perca o paraíso que o Senhor tem preparado para você. Não perca aquilo que Deus preparou para a tua remissão e para a tua morada eterna. A palavra diz, amados, que o primeiro casal, eles perderam a pureza, eles perderam a comunhão com o Todo-Poderoso, eles foram separados de Deus, eles tinham, provavelmente, a possibilidade de achegarem-se ao Todo-Poderoso, humilharem-se diante do Senhor e clamar pelo perdão do Eterno. Não o fizeram, mas esconderam do Senhor, fugiram do Senhor, optaram por estar longe do Todo-Poderoso e receberam as consequências terríveis. Se porventura você tem agido tal qual Eva, se você tem ouvido a voz do inimigo, se você tem ouvido a voz da serpente, mas pastor, como é que eu ouço a voz da serpente? Como é que eu sei que eu estou ouvindo a voz da serpente? Passe os teus atos, ações, pensamentos, tua vida por uma peneira, a peneira do Senhor. Você tem que passar por ela. Se você não passar, é porque você está em pecado. Se você está em pecado, você está ouvindo a voz do inimigo. É simples assim. Não é tão difícil quanto parece. E se porventura você entender que está em pecado, em desobediência, não haja como o primeiro casal, mas arrependidos, volte-se para o Senhor. Clame pelo perdão, clame pela restauração, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso para nos purificar e nos restaurar por completo. Esta é a verdade do nosso amado Jesus. Nós não podemos abrir mão jamais do arrependimento, da confissão de pecados. Hoje eu pedi aos amados para que confessassem os seus pecados ao Todo-Poderoso. Mas é um ato, irmãos, que não é apenas da boca para fora. Confissão de pecado gera vida santa. Vida santa vive segundo a vontade do Eterno. E os diálogos, a comunhão, a amizade com a serpente é quebrada. E a comunhão e a amizade com o Senhor é restituída. E é isso que Deus quer. Que haja arrependimento. Arrependimento que gera a confissão de pecado. A confissão que recebe do Senhor o perdão que te purifica, que te lava, que te faz semelhante a Adão e Eva antes do pecado, puros. É isso que Deus tem o poder para fazer em Cristo Jesus e estar diante de nós. No entanto, mais uma vez, não queiram experimentar as consequências do pecado. Amém? Não ouça a voz do inimigo, que talvez no decorrer desta palavra esteja falando ao coração de alguns. Não é bem desta forma, não é assim, não precisa fazer desse jeito. Deus é amor. Você acha que o Senhor vai te deixar sofrer no inferno? Satanás entra com contra-argumentos e são terríveis.
Não ouça o inimigo. Não ouça o inimigo. Mas para que você ouça o inimigo, é porque certamente está andando com ele. Eis aí, não tenha más companhias. Não ande com o inimigo. Ande com o Espírito Santo de Deus e com pessoas que possam somar na tua vida. Amém? E esteja sempre atento ao fator desobediência. Desobediência gera consequências catastróficas na vida do homem, como gerou na existência do primeiro casal. E para que tudo isso fosse consertado, eis a graça de Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio para que nós pudéssemos andar em boa companhia. Oh, glórias! Ouvir um amigo e viver sem as consequências do pecado, mas do experimentar das consequências do fruto do Espírito Santo de Deus. Eis o trabalho, eis a missão salvífica de Cristo Jesus para as nossas almas. Amém, igreja? Amém? Oh, glórias! Só para reforçar, jamais ouça o inimigo. Vamos orar. Senhor, prepara-nos, Pai, para que tenhamos ouvidos abertos ao Teu Espírito e que jamais sejamos influenciados por ouvir o inimigo de nossas almas, meu Senhor, mas que nós possamos experimentar sempre do Teu favor e estarmos aos Teus pés fazendo aquilo que Tu queres. Senhor, fala sempre conosco. Espírito de Deus, guia-nos, porque esta é a nossa vontade e certamente é a Tua vontade para as nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém? Jamais ouça o inimigo, não ande em más companhias, e verás a glória do Senhor. Mensagem 1340